Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a Gabriela. Ela é professora de redação e ela vai vir falar para a gente um pouco de como que é a redação do Enem, né? Quais são as práticas, o que que você precisa para se dar bem aí na redação. E eu espero que todo mundo aproveite, né? Compartilha aí, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários, que ela também vai tirar as dúvidas referente a esse assunto, tá? Todo mundo sabe que a redação, ela tem um peso muito grande na nota final aí do Enem. Então, para fazer uma boa redação, existem uma série de dicas, uma série de práticas, e a Gabriela vai estar aqui hoje para comentar com a gente sobre isso. Espera só um pouquinho o pessoal chegar para a gente poder começar, tá bom? Olá, Carol, Emerson, meu amigo Luiz Henrique do Vem Historiar, todo mundo, tudo bem? Já chamei a Gabriela, a gente vai conversar agora sobre a questão da redação, né? Espero que vocês aproveitem. Oi, Olá, boa tarde. tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo certo. Vou ligar uma luz aqui que eu acho que tá escuro. Ah, e Pronto. acho que tá bem iluminado. E aí, Gabriela, vamos falar um pouquinho de redação no Enem, né? Você que já tem uma experiência longa aí em redação. A Gabriela vai se apresentar para vocês. Eu só queria falar antes, não sei se ela vai falar, mas que hoje eu estava vendo os stories e eu vi lá que vocês já abriram as matrículas, né? Se algum aluno quiser se inscrever aí, vocês têm redação, química e matemática, não é isso? Exatamente, as três matérias. Então, gente, se alguém estiver precisando aí de aula de redação, química ou matemática para o Enem, conversa lá, chama as meninas da salinha concentração e combina com ela direitinho. Vocês estão dando aulas online também? Como que está funcionando? A nossa turma que era presencial tá no online, né? A gente Aham. está fazendo aula ao vivo, né? A gente não faz videoaula, que a gente acha melhor essa interação ao vivo, né? Então a gente usa a plataforma e agora a gente abriu tanto uma turma só online, então vai ser uma turma que, independentemente da quarentena acabar ou não, vai ficar só online, mas a gente também abriu uma turma presencial, né? Que, claro, agora é online, mas que assim que a gente puder abrir, a gente vai migrar aí para o presencial. Então a Já gente tem as aguarda duas para ver, né? possibilidades. Que vai ficar essa questão dessa pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? Não tem muito o que fazer agora, né? A gente está dando, né, tudo que os meninos precisam de apoio nas aulas, material, conversa individual com eles, enfim, tudo que eles precisam. Mas agora só o online, não tem muito o que fazer, não. Mas está dando certo, que é o importante. Quando as aulas são ao vivo, eu acho que tem essa interação, essa troca professor-aluno. É diferente de uma videoaula, né? Então, eu acho que isso daí é um jeito que veio para ficar, né? Porque é uma troca legal, assim. Tanto que eu prefiro fazer live do que postar vídeo, porque na live eu posso ler os comentários, eu posso ver a reação das pessoas. Eu acho que aproxima mais do que um vídeo, né? A gente sente muita falta do presencial, né? É o nosso ambiente que a gente está acostumado, é o quadro, é o aluno tendo contato, né? A gente vê na expressão dos alunos, o que eles estão sentindo, como que eles estão lidando com aquilo. Mas em relação à videoaula, eu acho que isso, né, de ter o ao vivo, facilita muito, né? Primeiro que não fica um ensino muito mecanizado, né? Depois que a gente ainda consegue manter assim algum nível de interação com os meninos, então a gente consegue perceber pelo tom da fala, né, pelo comentário, pergunta, né? A gente vai adaptando a aula de acordo com os alunos. Então, eu acho também que fica melhor. E muita gente gosta, né? Muita gente está É, gostando, né? é porque não precisa se locomover, né? Fica em casa, tá mais tranquilo, talvez até o tempo, economia de tempo. Vamos tentar olhar isso aí pelo lado bom, né?
Queria que você se apresentasse, Gabriela, falasse um pouquinho para a gente aí da sua vida profissional. Nossa, vamos lá. Então, gente, meu nome é Gabriela, tá? Eu sou professora de redação, dou aula também de gramática, né, literatura, né, o combo, né, do português. Formei na UFMG, tá? Eu já trabalhei em vários colégios, sempre com o Enem, né? Foco aí no Enem, é uma área que eu gosto de pré-vestibular, eu gosto muito, inclusive, né? Hoje eu trabalho na salinha de concentração, né? Dou aula de redação. Eu trabalho também num aplicativo de correção online, né? A gente tem toda uma equipe aí para o pessoal que faz as correções online, né? Com o aplicativo Minha Redação. E eu também trabalho em outros colégios, né? E tenho as minhas aulas aí individuais. Enfim, tem aula para tudo quanto é coisa. Hoje também eu faço faculdade de psicologia, então eu já tenho aí uma outra graduação para eu poder complementar, né, aí a letras. Mas é isso, trabalho com redação especificamente para o Enem há uns 4 anos já, faz um tempinho. Eu vou te deixar à vontade, Gabriela, e na medida que a gente for conversando, eu vou te colocando as perguntas, né? Que eu abri uma caixinha de perguntas e as pessoas foram me mandando perguntas e dúvidas sobre a redação do Enem, né? A gente sabe que a redação ela tem um peso muito grande na nota final e ainda a gente tem muitas dúvidas, né? Devo pôr título, não devo? Vou soltar a linha, não vou? Então, assim, sempre na hora de fazer redação, vem na cabeça da gente aquele monte de dúvidas, por mais que a gente já tenha o costume de fazer essas redações. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente. Se eu tiver dúvida, eu vou levantar a mão e vou controlar a questão do tempo aqui, tá bom? E, claro, sem problemas. Gente, a primeira coisa que eu penso quando a gente fala de redação do Enem é entender qual que é o papel que a redação tem desenvolvido, né? Por que tanto apavoro, né, quando a gente fala da redação do Enem? Por que tanta gente corre atrás de salinha e a redação isso e a redação aquilo? Então, vamos primeiro entender o que que é a redação, né? Qual que é o papel que a redação desempenha na prova, né? Então, gente, primeira coisa, a gente tem 4 provas fechadas, 4 provas objetivas, que normalmente fica numa média aí, final, né, dos alunos de 600, 700, né? Quem consegue 800 na média final já é uma nota bem alta, né? Já é uma nota, assim, exemplar. Quando a gente fala de redação, o panorama já é um pouquinho diferente, né? A redação é a única prova que a gente realmente consegue ter a possibilidade do 1000, né? Que não é um sonho incrível, né? Tirar acima de 900, não é difícil tirar acima de 800 na redação. Então, essa é uma prova que a gente realmente consegue aumentar muito a nossa média final, justamente porque ela permite fazer isso, né? Eu consigo aumentar bastante aí a minha média com a redação. Quando a gente fala da redação do Enem, a gente fala de uma redação que é um pouquinho fórmula de bolo, né? O que que isso quer dizer? Que é uma redação que tem critérios muito bem definidos para correção e na hora de fazer também, né? O Enem, ele deixa muito claro como o aluno vai ser avaliado, como que ele vai ser penalizado, em quantos pontos que ele vai ser penalizado, dependendo do tipo de erro, e isso facilita muito para o aluno, porque se ele entende como a prova dele vai ser corrigida, se ele entende os parâmetros que são cobrados dele, fica muito mais fácil de você fazer um texto adequado ao que é exigido, certo? E, por exemplo, né, quando a gente fala da prova do Enem e eles pedem, né, lá no fim uma proposta de intervenção, né, como que você vai solucionar esse problema, o Enem já facilita a sua vida. Ele te conta exatamente quais elementos que ele quer nessa proposta. Então, o aluno ele não fica solto, ele tem sempre ali um padrão, né? A média que normalmente a gente espera para a prova de redação do Enem, que a gente fala assim que é uma média legal, uma média bacana, é de 800 para cima. Que não é difícil tirar, gente. Não é difícil mesmo. Com um pouquinho de técnica, com um pouquinho de treino, a gente consegue aumentar isso aí de 800 para 900 com uma certa tranquilidade. Se for um aluno, né, dedicado, tiver uma boa orientação, dá para fazer. Tranquilo. O que mais que a gente pode pensar, assim, da prova geral, né, do Enem? É importante treinar o tempo,
tá, gente? E eu falo isso porque, da mesma forma que é importante você saber escrever, é importante você treinar o tempo. E, gente, eu já vi alunos incríveis, espetaculares, fazendo textos sensacionais, mas que chegou na hora da prova, por não conseguir administrar bem o tempo, ou por ficar muito ansioso, não conseguiu controlar e acabou fazendo um texto aí abaixo do esperado por causa do tempo. Então, gente, é primordial controlar o tempo, saber como que você escreve e ir treinando isso ao longo do ano, né? Por isso, por exemplo, que na nossa sala a gente oferece simulado, né? A gente precisa desse simulado, gente, porque se você escreve um texto maravilhoso, mas você demora 2 horas e meia para escrever, não dá, né? Você vai se atrapalhar aí no restante da prova. Pode chamar de Gabi? Eu gosto de chegar íntima com as Por pessoas. favor, não, Ô, por Gabi, favor, nada de o novo. Evaldo, professor de história também, ele pediu para você poder explicar, né? Ele quer saber o seguinte: a professora pode explicar que saber se expressar na redação também mostra que o aluno entendeu os enunciados das questões de outras matérias? Então, ele está afirmando, né? Pediu para você falar um pouco sobre isso para a gente. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Você está querendo dizer que a forma como ele expressa na redação pode mostrar que ele entendeu o enunciado de outra matéria no sentido de que a forma como ele constrói o texto tem Sim, relação com de outras matérias? interpretação, de compreensão, né? Então, isso é um dos pré-requisitos do Enem, né? O Enem deixa muito claro isso. Ele vai avaliar a capacidade que o aluno tem de relacionar conhecimento de outra área com o texto. Então, é isso que que ele chamou, né, de expressão. Qual que é o nome dele? Ele tem nome? Edivaldo. Travou para mim qual que é? Edivaldo. Ah, Edivaldo. Edivaldo, olha só. Isso que você está chamando de entender ali o conhecimento, demonstrar, né, o enunciado de outra área do conhecimento, é o que o Enem chama de repertório sociocultural. É um termo que a gente usa sempre quando a gente quer falar sobre isso. E o Enem ele é muito claro, ele é muito específico. Ele fala que o aluno ele precisa obrigatoriamente demonstrar essa relação com as outras áreas do conhecimento. Então, você conseguir mostrar isso no texto e colocar isso é melhor, né, do que é mais do que bom, na verdade, né? É obrigatório, você tem que fazer isso. E não é difícil, né? A própria prova do Enem, às vezes, a gente vê questões fechadas que trazem conteúdos que eu posso usar no próprio texto, né? Se o aluno ali, ele conseguir perceber, né, e articular esses conhecimentos, ele consegue tranquilamente, até na hora da prova, pegar ali um texto, um enunciado, uma alternativa de uma questão de outra área e aplicar na redação com total tranquilidade. Então, acho que está respondido aí, né? Não é só. É uma das exigências da redação, seria essa, né? Aí outro comentou, Sim. por que tirar 1.000 é tão difícil? Eu acho que ela até respondeu, tem que seguir os critérios, né? Então, Mas tem outro detalhe também que torna o 1.000 difícil. Primeiro, é a forma como a prova é corrigida, né? Toda prova do Enem é corrigida por 2 corretores, certo? Então, toda prova passa por 2 corretores. E você tem a média final dessa nota. Perfeito. Caso você tenha uma discrepância de 100 pontos nas 2 correções, o seu texto vai para um terceiro corretor, certo? Aí esse terceiro corretor vai corrigir e vai cravar a nota. E perfeito. O difícil que a gente fala de tirar 1.000 é porque você não tem que tirar 1.000 só com um corretor, né? Para você tirar 1.000, os 2 corretores tiveram que te dar 1.000, né? E aí que entra um outro detalhezinho, né? Que dificulta um pouco mais. Até porque quando a gente fala de texto, a gente nunca usa essa ideia de um texto perfeito, né? Então, porque não existe um texto perfeito. Então, é normal a gente ter algum desconto na pontuação na argumentação, né? Então, é muito difícil você ter 2 corretores, né, que vão olhar para esse texto e falar assim: esse texto aqui ficou bom, esse texto fechou, não precisava ter acrescentado, não precisava ter detalhado aquilo um pouquinho mais. Então, além da gente ter, né, todo o panorama ali do Enem, né, das regrinhas, a gente tem a correção. E a própria correção ela dá uma dificultada aí em tirar o 1.000. Tanto que a gente tem muito aluno que tira o 980, né? Que é o aluno aí que tirou 1.000 com um corretor, mas tirou 960 com o outro.
né? Salve, Então, irmã. é isso. Muito bom. Então, acho que de perguntas, por enquanto tá bom. Vamos lá falar um pouquinho mais aí sobre esses critérios que você falou, né? Você chegou a explicar um dos critérios. Quais que são os outros? Então, vamos lá. Gente, nós temos 5 competências no Enem. As nossas famosas 5 competências, né? Competência um, 2, 3, 4 e 5, tá? Vamos começar pela primeira. Competência um, norma culta, né? É esperado que a gente corrija a norma culta. E a norma culta aí é o básico, né? É a acentuação, é a ortografia, a vírgula no lugar, a estrutura sintática, usar plural na hora certa, usar singular na hora certa, enfim, o básico. O Enem não é extremamente rígido quanto um vestibular tradicional na hora da norma culta, não, mas ele penaliza bem aí os erros que a gente tem. E vale lembrar que a gente desconta o ponto do erro não é pela quantidade, tá? Então, não existe assim, 5 erros, tal nota, 10 erros, tal nota. Não. É pelo tipo de erro e pela qualidade do erro. Então, se o aluno ele erra a norma culta a ponto de dificultar a minha leitura, a ponto de dificultar a minha compreensão da ideia, a nota dele vai ser mais baixa. Agora, se ele só erra acento, por exemplo, né, que é um erro que não impede a minha leitura do texto, né, que não modifica a ideia dele, aí a nota dele provavelmente vai ser um pouco mais alta. Então, vale lembrar aqui que a ideia não é a quantidade, mas a qualidade do erro, ok? Então, a competência 1 é isso, é norma culta. Competência 2. Competência 2 é uma das competências mais famosas aí que a gente tem quando a gente fala sobre o Enem, que é justamente a competência que vai cobrar o repertório sociocultural. Então, a primeira coisa que essa competência vai cobrar, se você conseguiu trazer conhecimento de outra área para o seu texto. Isso eu estou falando de filme, música, série, filósofo, sociólogo, acontecimentos, né, sociais que são relevantes. O Enem quer ver isso, como é que você está dialogando com as outras áreas do conhecimento. E é nessa competência que a gente vai avaliar isso, ok? E o Enem ele é muito claro com isso, gente, muito simples. Se você não trouxe conhecimento de outra área de forma explícita, a sua nota já vai ali para o 120, que é uma nota mediana. Não tem como a nota passar disso. O Enem é bem engessado nesse modelo de nota, né? Se você trouxe repertório, aí a nota já vai ficar 260, vai chegar no 200, que é a nota máxima que a gente tem, né? Então, o que a gente aprende com isso? Gente, cita qualquer coisa de repertório sociocultural, porque só de você citar, sua nota já é 160, né? O Enem já permite a gente dar essa nota. Ô, Gabi, e até foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha, foi a questão dessa citação. Como que eu faço essa citação dentro da redação para não ficar errado, né? Ficar uma citação correta. Sim, primeira coisa quando a gente pensa em citação você está pegando uma ideia de outra pessoa. É uma pessoa diferente de você, é um autor, é outra pessoa. Então, primeira coisa, você tem que pôr fonte, né? Isso tem que ser para tudo, gente. Se tem um dado, fonte. Se tem uma ideia, fonte. Tá citando uma ideia de Karl Marx? Fala que é do Karl Marx. Ainda que todo mundo saiba que é dele. Percebe? Eu preciso ter a fonte dessa ideia. Depois, não tem problema algum, né? Teve uma outra até pergunta sobre a questão de plágio, né? Se isso seria plágio, se não é plágio. Não, não tem problema algum a gente pegar a ideia de uma outra pessoa desde que você apresente a fonte, né? E claro, depois que você explica isso, falou a ideia, colocou a fonte, você precisa relacionar isso com o seu texto. O que isso que eu estou apresentando tem a ver com o meu argumento? O que isso que eu estou falando de Karl Marx tem a ver com o tema? Né? Você precisa relacionar isso, certo? Isso, claro, que eu estou falando assim, para filósofo, sociólogo. Quando for filme, você pode falar o nome do filme, quem produziu, qual foi o ano de lançamento desse filme, livro, tem que aparecer o autor, né? Quem foi o autor? Né? A gente precisa saber essa fonte. Quando eu falo de música, tem que ter o nome do autor, né? Então sempre tem que ter essa fonte, né? E quando eu falo de fonte, é bom a gente só dar uma lembrada, que eu estou falando de fontes, gente, que sejam confiáveis, né? Eu não posso colocar na redação de acordo com o Instagram, de acordo com o Facebook, né? E eu falo isso porque tem aluno que realmente coloca, de acordo com postagem, de acordo com algo assim.
a gente precisa procurar fontes respaldadas, né? Então, quando eu falo de revista, por exemplo, eu posso falar de Carta Capital, eu posso falar de Galileu, eu posso falar até de Veja, né? Dependendo aí do contexto, dá para colocar, mas tem que ter fontes com respaldo para você colocar ali, né? Senão, seu argumento fica muito pouco convincente, né? Ele fica frágil, que a gente fala, né? Não dá peso de argumentação, certo? E tem que ser igual a Carol falou, não adianta você vir e colocar uma fonte e a Who responde, né? Que daí você não vai ter aquela credibilidade com o corretor. Então, por isso que é importante até você correr atrás. Viu uma frase? Estou falando isso porque a gente vê várias citações, várias frases espalhadas pelo Instagram e sempre tem um nome, né? Mas procura olhar, saber se quem citou aquela frase ali, se foi realmente o nome que está lá, né? Ou se colocaram ali o nome de qualquer pessoa. Isso tudo é muito importante. Se você quer usar esse tipo de citação no Enem, e acho que é importante para a vida também, para a gente não ficar repetindo essa questão de fake news o tempo inteiro. Então, eu vi uma frase que está relacionada lá ao Karl Marx. Gente, hoje é muito simples, joga no Google e vê se essa frase é realmente de Karl Marx, né? Vê se essa frase é realmente do Durkheim ou de qualquer outro filósofo aí, para vocês não ficarem propagando fake news. E na hora do Enem, né, pode pesar aí um pouquinho essa questão. E pesa, viu? Porque dependendo da fonte que o aluno coloca, se é uma fonte totalmente descredibilizada, ou se ele erra a ideia, por exemplo, né? Ele fala que a ideia é do Marx, quando na verdade a ideia é do Durkheim, isso pode penalizar a argumentação dele, assim, consideravelmente. Né? Porque se essa ideia é importante para o argumento dele e ele erra essa ideia, ele desestrutura todo o argumento dele. Não é simplesmente, ah, eu só errei o nome do meu autor. Não, você confundiu áreas do conhecimento, né? Você misturou e acabou descredibilizando todo o argumento, né? Então, é sempre bom a gente tomar esse cuidado da fonte do dado. E tem aluno que gosta de ser espertinho, que gosta de inventar a fonte, né? Quando a gente fala da redação, eles adoram usar IBGE, né? E coloca o IBGE para fazer tudo no Brasil. O IBGE calculou tudo que existe no Brasil. E tem que tomar cuidado com isso, porque o corretor sabe, ele conhece alguma coisa de IBGE. Se ele apresenta um dado totalmente discrepante, muito fora da realidade, e um dado que a gente sabe que o IBGE não pesquisa, né, que não é responsabilidade do IBGE, o corretor pode sim pesquisar na hora que ele estiver corrigindo o Enem oficialmente. E se ele pesquisar e ver que é um dado falso, que é um dado inventado, ele pode penalizar, ele pode não, né? Ele vai penalizar isso porque você falsificou um dado, né? Então é sempre bom a gente lembrar disso, que a ideia não é falsificar, não é inventar dados, mas sim a gente conseguir perceber com o nosso dia a dia coisas que dá para a gente usar no texto, né? Igual com essa situação toda que agora a gente está tendo do Covid. Tem tanta coisa que dá para usar no texto em relação à tecnologia, novas formas de trabalho, como que o país se comporta em situações de pandemia, situações psicossociais de isolamento, quando a gente fala, altruísmo na sociedade. Tem tanto tema que a gente pode perceber só pela situação do Covid. Né? Então, a gente tem que ter essa habilidade de olhar para o que está à nossa volta e perceber essas coisas para poder usar no texto. E não ficar pensando assim, né, que dado que eu posso inventar aqui para poder fundamentar meu texto. Né? A ideia não é por aí. O Gabi, quando você fala de colocar fonte, né? A gente está falando aqui são para alunos que muitas vezes, né, ficam com dúvidas. Vamos supor, não é a mesma coisa de eu colocar uma fonte numa redação, né? Que eu vou citar quem que é o autor daquela frase ou quem que é o autor da música. É uma coisa mais simplificada. Se eu for colocar a fonte de um trabalho, é diferente da citação que eu vou fazer na redação, não é isso? Sim, totalmente diferente, né? O Enem, ele quer o básico, ele quer saber se você sabe o nome do livro, o nome do autor. Se a gente for fazer citações em trabalhos acadêmicos, aí a gente está falando de regras de ABNT.
né? Então aí a gente vai falar, dependendo do tipo de trabalho, se é rodapé, se está no meio do texto, se está na bibliografia, dependendo da página, se é seção, se tem dois autores, se tem um. Nu, aí vai uma infinidade de regras que a BNT obriga, né? O Enem Edição, tem um tá. monte de coisa. Sim. Cidade. Na redação eu não preciso de nada disso, né? Precisa não. Se você está citando, por exemplo, um livro do Karl Marx, basta você falar obra de Karl Marx. Não precisa me falar qual que foi o volume da obra, quando foi publicada, onde que está a página dessa citação, não precisa. Quando a gente faz citação direta, né? O que é citação direta? É quando eu pego diretamente uma frase de alguém e coloco, né? Igual, o homem é aquilo que a educação faz dele. É uma frase que todo mundo gosta de usar no texto. É uma citação direta, né? A gente não modificou. A gente pegou exatamente o que foi dito e colocou lá. Quando isso acontece, eu só preciso do nome do autor, né? Diferente de um trabalho acadêmico. Se fosse uma monografia, um TCC, você precisaria colocar a página, né? Dependendo do número de linhas, você tem que recuar o texto, né? Mas aí já é outra coisa, aí é trabalho Eu acadêmico, preciso é pôr algo. aspas. Sim, toda citação direta precisa de aspas para indicar que é uma fala do outro e não uma fala minha. Né? Quando eu tenho falas que eu não modifico em nada, eu preciso usar aspas, sempre. Então, essa frase, né? O homem é aquilo que a educação faz dele. Se eu não modifiquei, aspas. Agora, se eu vou parafrasear, né? Exemplo. De acordo com o autor tal, ele diz que a educação é importante na construção do ser humano. Aí eu não preciso de aspas, mas eu preciso colocar vírgula de acordo com o autor tal. Eu preciso falar que essa é uma ideia que veio de uma outra pessoa, mas aspas não. Aí, se eu vou fazer uma citação direta, gente, não esquece, coloca, né, a frase aí entre aspas. Outra coisa também que perguntaram aí pra gente foi o seguinte: se na redação eu posso colocar o Wikipédia como uma fonte? Gente, o Wikipédia é super polêmico. Isso quer dizer o quê? Até mesmo no ambiente acadêmico é muito polêmico, né? Porque a Wikipédia, qualquer um, né, que a gente fala, pode modificar o texto. Ele não tem tanta rigorosidade assim no conteúdo que é publicado, né? Então a gente sempre dá a ideia de evitar o Wikipédia. E quando eu falo evitar o Wikipédia, não é só para o Enem, né? Mas trabalhos escolares, acadêmicos, graduação, tudo a gente pede para evitar, porque a gente sabe que não é uma fonte 100% confiável, porque é um conteúdo que muitas vezes não é revisado, não tem uma fiscalização ali sobre aquilo que está acontecendo. Então, ó, te sugiro pegar essa informação que você viu na Wikipédia, procura uma fonte. Achou uma fonte mais confiável? Achou um documentário da BBC que fala sobre isso? Usa essa fonte em vez de colocar o Wikipédia, tá? Porque não necessariamente a gente vai marcar como errado, mas a gente vai falar assim, olha, essa citação é pouco persuasiva, não convence o corretor. Por quê? Porque a sua fonte ela não é confiável. Percebe? Então, não necessariamente eu vou marcar como um erro no seu texto, mas eu vou falar que o seu argumento não está convincente por causa da fonte. Tudo Já vai bem? levantar uma dúvida ali sobre talvez a qualidade do seu texto, né? Porque você usou uma fonte que qualquer pessoa pode chegar lá e alterar. Existem coisas que são concretas, que são verdades ali, sim, mas vai saber, né? Se alguém não modificou ali uma vírgula que muda o sentido todo. Acho que agora a gente tem que falar da terceira competência, não é? Falamos das duas primeiras. Então, a terceira competência, que é o coração do texto, que é a argumentação, né? Aí chega a hora do. Oi. Voltamos. Eu acho que essa internet travou. Voltou. Aconteceu alguma coisa aqui, deu uma travada. A gente estava Mas, falando ó, da competência competência 3. 3. Isso. Gente, a competência 3 é a argumentação, né? É agora que a gente vai ver se o aluno conseguiu defender o ponto de vista, se ele consegue ser convincente, se ele apresenta argumentos relevantes para defender esse ponto de vista, se é bem detalhado, se tem uma lógica, né, gente?
Porque o texto ele tem que ter lógica. Não adianta você colocar um tanto de informação se essas informações não estão convergindo para um ponto de vista, né? Então vamos pensar aqui numa ideia hipotética. Estou falando sobre desastres ambientais no Brasil, um tema super possível de cair. Aí eu vou e eu cito Brumadinho, eu cito Mariano e não falo mais nada, né? Isso é uma argumentação que pode ter problema. Por quê? Você tem que sempre perguntar para o seu texto, por que eu estou falando sobre Brumadinho? O que que Brumadinho mostrou para o Brasil, né? O que que eu estou querendo defender mostrando essa tragédia? Né? Então, a argumentação é esse momento que o corretor vai analisar. Se você tem um raciocínio lógico, e se você conseguiu defender o seu ponto de vista, né? Se você conseguiu sustentar aí a sua opinião, tá? É aí que concentra o coração do texto, né? É a argumentação, é o espaço que a gente mais gasta no texto, né? Em questão de linha também, é o que a gente mais gasta. E a argumentação é a parte mais difícil de fechar, né? De tirar total, porque é aquela ideia, né? A gente nunca trabalha com um texto perfeito. Então, é uma ideia ali que poderia ter sido um pouquinho mais explicada, é um detalhe que poderia ter acrescentado, é a forma de falar uma ideia que teria modificado, né, ali a leitura para o corretor. Então, tudo isso conta. Mas tirar 160, né, que é a nossa nota aí antes do total, é totalmente possível, com treino, né? Então, assim, a dica que eu dou para argumentação é desenvolva o máximo possível, detalhe tudo, traga exemplos, explique com muita clareza o que que você está querendo dizer, né? Não basta somente apresentar, você tem que me falar o que que você quer mostrar com isso. Não adianta falar para mim que o Brasil tem corrupção, eu quero saber o que que você acha sobre isso. Isso é ruim? Isso é bom? O que que isso tem causado? Né? Porque o aluno pensa isso, né? Ele pensa que só dele colocar a falar que aqui no Brasil tem corrupção, que isso já fica subentendido. Muito cuidado com as ideias subentendidas. O corretor não vai ler entre linhas. Ele vai ler o que está escrito ali. Se você não falar que corrupção é ruim, ele não vai inferir que corrupção é algo ruim. Ele vai ler que corrupção existe. Isso só. Né? Então, o segredo da argumentação é isso. É igual quando você vai responder, sabe, Gabi? Vai responder uma questão aberta. Geralmente eu ponho questões abertas para os meus alunos, eles podem treinar a redação respondendo essas questões abertas, né? Então eu falo, olha, eu sei isso, mas na hora você tem que pensar que a pessoa que está corrigindo aquilo ali não sabe. Ela não tem, ela não sabe essa trelinha, não sabe esse contexto. Então você tem que deixar claro para a pessoa que vai corrigir a sua prova ou sua atividade aberta aquela ideia que você quer passar. Você tem que defender ali aquela, responder, né? Defendendo, colocando um argumento. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente isso. Às vezes os alunos, acontece assim, eles fazem um argumento lindo, super claro, bem persuasivo. Aí eu falo assim, tem um pedacinho aqui que não ficou claro. O que que você quis dizer com isso? Aí ele me explica. Aí eu falo, sua explicação está perfeita, mas você escreveu isso no texto? Não. Então não pode avaliar. Né? É sempre isso, né? Eu brinco com os meus alunos e eu falo assim, olha, eu tenho que escrever um texto que uma criança vai entender, né? Leia isso para criança. Se ela conseguir entender o que você quis dizer, aí você está no caminho certo. Agora, se você lê esse texto para uma outra pessoa, que inclusive é um exercício que eu falo para eles, né? Leia o texto para uma outra pessoa. Se ela te perguntar muito, se ela falar assim, olha, mas você quis dizer isso? Mas e esse outro detalhe? Quer dizer, talvez que a sua argumentação aí está com muita lacuna, está deixando muita brecha aí para o seu corretor entender, para ele inferir o que ele está pensando. E a gente não, a gente, infelizmente, né? O aluno não vai estar ali em contato com o corretor, não vai poder conversar com ele para Vai poder poder ir lá se explicar. justificar, né? Falar, olha, eu quis dizer foi isso. Não tem como, então deixar clara a mensagem. Inclusive, Gabi, um colega aí da história, Historiotopia, ele perguntou o seguinte: ele colocou que sempre foi criticado pela falta de coesão e coerência. Como que ele faz para melhorar isso? Então, aí é a nossa quarta competência, né, que a gente já vai entrar, que é a coesão e a coerência do texto. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, o que que é isso, né? O que que é a coesão do texto? Então, olha só, né, tem nome que eu me perguntou? É historiotopia. Ok. Então, historiotopia. Vamos lá. O que que é a coesão do texto? Quando eu corrijo o seu texto, eu preciso ver uma sequência lógica entre as ideias.
Que é essa sequência lógica? É a relação que você está estabelecendo entre uma coisa e outra. De um jeito muito simples. A gente tem conjunção, quando eu uso, por exemplo, o mas, contrapondo, né? Exemplo, ele estudou muito, mas não foi bem na prova. Isso é uma contraposição, certo? E é através desses conectivos que você vai mostrando a relação lógica entre as suas ideias. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, o Enem faz uma exigência para a gente. Uma, que é você tem que ter 2 parágrafos articulados no seu texto, obrigatoriamente. Gente, não é discussão, não sou eu, é obrigatório ter essas 2 articulações. E o que são essas articulações nos parágrafos? É usar, por exemplo, conjunção no início do seu parágrafo. Acabei minha argumentação, estou indo apresentar minha conclusão, portanto, vírgula, escreve a sua conclusão. Esse, portanto, que mostra a relação lógica do seu texto. Quer mostrar, olha, com base nisso tudo que eu falei aqui, agora eu vou concluir o meu texto. O Enem gosta disso, ele gosta muito de conjunção, dessa articulação. Então, ó, primeiro, você tem que ter 2 parágrafos articulados, tá? Minha sugestão é articule os 2 parágrafos de argumentação. Você pode usar um entretanto, se você tiver mostrado pontos positivos e pontos negativos. Você pode fazer uma ideia de soma usando além disso, né? Se você quis mostrar problema e um outro problema, né? Fica à vontade aí, dependendo do seu texto. E a outra ideia é articule o segundo parágrafo de argumentação com a proposta, usando aí um conectivo de conclusão. Portanto, dessa forma, com base nos argumentos apresentados, ok? E é sempre usar estratégias, né, que mostrem isso igual. Frases, nesse contexto, diante desse panorama social brasileiro, com base nesses dados, sempre que a gente usa esses articuladores entre as frases, né, que a gente fala, entre os períodos, você mostra para o seu corretor a seguinte ideia: olha, eu sei que essa ideia só ocorreu porque eu tive um contexto anterior que permitiu isso. Você vai mostrando essa sequência lógica que eu estabeleço entre o texto, tá? Então, primeira coisa, se você está perdendo ponto na coesão, principalmente assim, dá uma olhada nos parágrafos. Provavelmente você está esquecendo de deixar os parágrafos articulados, tá? Se o problema é só parágrafo, perfeito. Coloca o conectivo que você vai arrumar a competência. Se for entre os parágrafos, não, entre os períodos, dê prioridade para conectivos, tá? O Enem gosta muito disso, muito mesmo. Então, usa nesse contexto, diante disso, né, dessa forma, e ele gosta, tá? Então, mantenha a ideia de que coloquei ponto final, eu vou articular. Coloquei ponto final, eu vou articular de novo. E assim vai, né? Por isso que a gente fala que o Enem é um pouco receita de bolo. Porque quando você pega esse modelo, você só vai reproduzindo ele de acordo com o tema, né? Mas Consegue desenvolver, né? a gente só tem um probleminha nessa competência, que é um probleminha que não é muito legal, que é a única competência do Enem que um erro só tira 40 pontos é a competência 4. Então, se você errar o articulador, se você esquecer o articulador, você já vai para 160, que é os 40 pontos que a gente perde. É a única competência que o Enem faz isso. Então, Né? existe uma lista desses cognitivos, Gabi, que eu consiga meio que, sei lá, decorar, aprender como usá-los? Assim, o Enem não oferece, né? Ele não Não. oferece. Ele fala só o tipo de conectivo que a gente tem, né? O tipo de coesão. Mas é bem tranquilo, né? A gente pode pegar aí a lista de conjunções que a gente usa, que normalmente a gente tem, né? Que são principalmente as de contraposição, as de soma e as de conclusão, né? E assim, não precisa ter muita coisa diversificada. Mas a gente só precisa ter essas frases, né? Essas conjunções aí. A dica que eu dou é: escreveu uma ideia, olha para a ideia que está na sua frente. Qual relação que eu estou estabelecendo? É de causa e consequência? É de soma? Aí, o que você faz? É de soma. Aí você vai lá no próprio Google, tranquilo, sinônimos.com, ou vai lá em conjunções de soma. Você vai ver lá a lista de conjunção que você pode usar. Né? E nem Vai se tornando, né? Vai se tornando uma prática. Quando você for fazer as próximas redações, você nem precisa mais ir lá e pesquisar. Deixa eu ver, a Cacau tá falando que tem essa lista lá na página da salinha.
Então, gente, dá uma olhada lá, eu vou ver se eu consigo olhar lá também. E publicar para vocês, porque eu acho bem legal da gente ir treinando nessa lista aí para não perder pontos. Você falou que é a única que um erro já tira 40 pontos, então a gente não pode errar nessa, né? A gente tem que estar atento ali. E o bom é que a lista também que a gente colocou lá na salinha, ela tem já os sinônimos, né? Igual quando o pessoal gosta muito de usar o mas, né? Que é o de contraposição, né? Só que só usa o mas, sendo que a gente tem mas, entretanto, não obstante, todavia, né? E é bom para o Enem diversificar também, porque se você usar mas, o texto inteiro você vai perder ponto por repetição. Né? Então é bom usar sinônimos, né? Então pega a listinha lá, confere e vai vendo, né? Vai usando. Usei um mar já, qual outro que eu posso usar? Vai lá, dá uma pesquisada e troca o sinônimo. Com o tempo, essa é a competência assim, mais fácil da gente tirar total. É só treino assim nas primeiras vezes, depois cria um hábito, você só vai repetindo, né? Você só vai fazendo, então fica tranquila essa competência 4. Então vamos falar da competência 5 agora. A polêmica, né, competência 5, né, gente? O que é a competência 5? O Enem, além dele te pedir para fazer um texto coeso, que defenda o ponto de vista, que traga conhecimento de outra área, né? Ele ainda pede que você resolva os problemas que você apresentou. Isso é obrigatório, tá? O Enem, ele quer ver que, além de você saber apresentar um problema, você sabe mais ou menos o caminho que você tem que fazer para resolver. Que é a famosa ideia, né? O que adianta criticar se você não tem a solução? Né? A ideia é essa que o Enem faz. E o Enem ele é muito rígido com essa parte. Ele explica exatamente o que você precisa ter na proposta. E o que é? São 5 elementos. Você precisa ter o agente, quem vai fazer a sua proposta, sua ação, o que vai ser feito, o modo, meio, né? Como isso vai ser feito, finalidade, para que isso vai ser feito, e ainda te pede um detalhamento. O que é o detalhamento? Uma informação adicional, né, um detalhe a mais, uma explicação a mais desses 4 elementos que a gente tem. Então, o seu último parágrafo do texto, ele é só sobre a proposta. Não precisa falar mais nada. Portanto, medidas devem ser tomadas para alterar o cenário. Ponto. Já vem com seu agente, com sua ação, modo, finalidade e detalhamento. A gente não faz aquela conclusão tradicional, né, de um texto normal, que é concluir, parafrasear a tese. Não, aqui a gente vai só para a proposta, né? Qual é o segredo que a gente fala? Primeiro, tem que gravar os elementos obrigatórios, né? A gente tem que gravar isso. E é uma questão que é quase que indutiva nossa, né? Você tem que saber o mínimo. Quem que vai fazer, o que vai ser feito, como que aquilo vai ser feito e para que aquilo vai ser feito. Para fechar uma proposta completa, né? Para ela ter sentido. O que acontece? Alguns erros básicos que os meninos fazem na proposta coloca um agente que não tem poder para mudar nada na sociedade, que não tem poder legal, que a gente fala, né? Exemplo, coloca, por exemplo, a família. Fala assim, portanto, a família deve conscientizar os filhos sobre isso, etc. Bacana. Isso na vida real. Para o Enem, a gente tem que pensar que a família, ela não tem poder legalizado, nem institucionalizado para modificar uma situação problema. Somente cabe a quem fazer isso, que normalmente é o que a gente usa de agente, que é o governo, né? O governo que tem esse poder legal de obrigar algo, de incentivar algo, né? De modificar de forma significativa alguma questão social que a gente está vivendo. E quando a gente fala de governo, a gente não vai usar o governo federal, o governo, o estado, né? A gente não vai usar esses elementos muito amplos, né? Quando a gente fala de governo, a gente vai pensar nos ministérios governamentais. Então, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, né? Então, eu sempre falo isso, que o aluno que vai ter que Vai tentar o tentar Enem, sair do máximo para deixar bem específico ali, seria isso, então, né? Não posso falar, o governo tem que cuidar da inflação que está subindo, não. Eu tenho que deixar claro qual o setor do governo que é responsável por isso. exatamente, você tem que especificar, né? E é aquilo, né? O aluno que tem Enem é o aluno que sabe os ministérios governamentais de cor, ele sabe as secretarias que cada município tem, ele sabe tudo que o governo usa.
porque é isso que ele vai precisar na hora da proposta, né? Então, eu já vi alunos com propostas incríveis, sensacionais, mas que usaram o governo federal e um corretor mais rigoroso ali tirou ponto. Porque o governo federal é extremamente amplo, né? A gente quer algo mais específico. E como o Enem trabalha um problema social, normalmente todos os problemas, né, os temas ali que o Enem dá, a gente encaixa um ministério, né? Porque é uma questão social e os ministérios estão aí para isso, Então, a gente já né? faz a listinha lá, ó, dos ministérios e das secretarias e vai, assim, não é decorando, mas vai se familiarizando, porque a gente não sabe qual que é o tema do Enem, né? Então, se você sabe, por exemplo, se o tema foi mais ligado à cultura, você pode jogar isso lá para o Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e etc, né? Então, Sim. seria legal fazer uma listinha também aí. Ministério X, secretaria tal, né? Porque, afinal de contas, é a sua vaga aí que está sendo garantida nesse momento. Outra questão também, que eu até lembrei aqui, que eu acho que hoje em dia nem se cobra mais na redação, que era a questão que você não podia antes, acho que estava no 5 mesmo, a questão dos direitos humanos, né? Eu não podia, na minha proposta, infringir os direitos humanos. Como que está essa questão no Enem hoje? Então, os direitos humanos, antes, o que acontecia? Se você, em qualquer momento, né, na proposta ou no texto, colocasse alguma ideia contra os direitos humanos ou desrespeitasse os direitos humanos, dependendo do nível aí que foi esse desrespeito, você poderia zerar a redação inteira, né? Então, você zerava o texto. O texto está perfeito, gente, Uhum. incrível. Chegou na proposta, falou que tem que matar a pessoa, ou falou qualquer outro tipo de desigualdade, segregação e etc., é zero no texto inteiro, isso antes. Hoje, a gente modificou um pouco isso, né? O padrão do Enem modificou. E, por exemplo, se você colocar na proposta algo que diz respeito aos direitos humanos na proposta, a sua proposta vai ser zerada, mas não o texto, né? Na Aí, dúvida, não inclusive, coloca, né, Carol? Não manda matar ninguém, não coloca nada que vai agredir os direitos humanos, que é o direito à vida, o direito à saúde, são os por nossos favor, direitos né? básicos, né? Então, na dúvida, Sim. gente, pelo amor de Deus, esquece essas teorias da conspiração para lá, mas eu sou a favor da pena de morte, tá? Mas o Enem não é a favor, né? Outra coisa que eu Exatamente. gosto de falar também, ali não é hora de você vir falar mal de governo. A redação do Enem não é um desabafo, né? É uma redação, ela é algo que está ali para te avaliar, não está ali para você poder usar de ideologia, né? Então, assim, seja, faça igual a Gabi falou, pega a receitinha de bolo, com bastante leitura, vendo filmes, né? Ampliando aí o seu repertório cultural para você ter bons argumentos e boas propostas e coloque isso na redação. Quer fazer manifestações, quer colocar sobre política, faça em outro lugar, faz isso no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A redação ela não é para isso, né? Sim, exatamente. Eu adorei a sua frase, gente. Eu vou usar ela, que a redação não é um desabafo. Foi a melhor frase da live inteira. Exatamente isso, gente. Tem gente que se incomoda tanto com alguns temas que tem muita dificuldade de colocar algum outro ponto de vista, né? E a gente tem que pensar o seguinte, gente. Independentemente do seu ponto de vista, da sua crença pessoal, né, da sua crença aí, da sua fé, ou seja lá o que for, a gente está falando de uma prova que tem diretrizes que baseiam essa prova. E a gente fala de diretrizes de direitos humanos, de laicidade do Estado, de igualdade. Então, isso é muito além do meu ponto de vista. Eu estou fazendo uma prova que tem esse parâmetro. Se a gente não der conta de trabalhar com esses parâmetros, é inclusive algo que a gente precisa pensar para a nossa vida, porque você vai ter muita dificuldade de lidar com tudo, até porque, por exemplo, o Brasil é signatário da ONU nos direitos humanos. Não é uma questão de opinião, do que eu acho ou do que eu sinto. É uma questão de que o Brasil é signatário, ele tem que fazer. Não é uma questão de opinião, essa ideia, né? E às vezes os alunos têm muita dificuldade de fazer isso no texto, porque acaba se envolvendo muito emocionalmente com o tema.
né? Então Acho a que é o gente tem que falar momento, o governo vai me ouvir agora, deixa eu desabafar aqui, é, porque eu sou a favor disso, eu sou contra as cotas, né? Se o texto está falando que as cotas raciais são importantes, ele está te afirmando. Você não pode ir contrário a essa exa- proposta, né? Não é isso? Ah, mas eu não penso assim. exatamente. Você não pensa assim, não é o momento de você colocar isso, né? Você tem que respeitar o que os textos motivacionais estão ali para poder te passar. Se ele está falando que é importante, que é necessário, e ele te afirmou, o seu texto tem que ir por esse caminho, não é? Porque senão eu vou estar fugindo ali da proposta. Exatamente, né? A gente pensa em algumas situações, né? Às vezes, vira e mexe os alunos falam isso, né? Aí eu posso falar que eu sou a favor da pena de morte? E a minha resposta é simples. Pode, mas provavelmente seu texto não vai ficar bom, porque o Brasil é signatário dos direitos humanos. Eu vou conseguir refutar o seu argumento com muita facilidade. Então, qualquer ideia que a gente pensa hoje, que vai contra a igualdade, contra a pluralidade, que vai contra a laicidade, contra a democracia, a gente tem uma imensidão de argumentos para derrubar isso. Então, não vai ficar uma argumentação convincente, principalmente pensando num texto de 30 linhas. Você tem o quê? 15 linhas mais ou menos aí para sua argumentação? Você não vai conseguir ir contra os direitos humanos em 15 linhas, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que usar o que o texto motivador está falando para a gente. Né? Se o texto motivador está falando assim, as cotas sociais foram importantíssimas, né, para a gente manter, para a gente tentar fazer a igualdade no país, não é hora de discutir, né? A gente não está ali para discutir contexto, né? A gente brinca e a gente fala assim, olha, depois que você passar na faculdade, que você for fazer o seu mestrado, o seu doutorado, lá você discute. Aí lá você pode falar que está tudo errado e fazer algo diferente. Enquanto a gente ainda está tentando entrar, a gente tem que seguir no ritmo do que está pedindo, né? E, inclusive, que a gente fala que é um ritmo importante, né, gente? A redação do Enem, por exemplo, ela já discutiu violência contra a mulher, né? Querendo ou não, a gente colocou milhões de pessoas para discutirem a violência da mulher. Aí, a redação do Enem, ela é um instrumento social e ela vai sim trazer temas que vão fazer esse tipo de movimentação, que vão sim trabalhar a igualdade. Então, por exemplo, um homem ou alguma outra pessoa que não concorde com igualdade, simplesmente ele provavelmente não fez a redação, não vai conseguir entrar na faculdade, porque a gente Ou não vai fez deixar ela passar. e ela não foi bem avaliada, né? Gabi, eu queria só fazer uma pergunta que a Carol, professora Carol, ela é minha amiga e professora de história também, ela perguntou o seguinte: em qual tipo de texto eu posso expressar a minha opinião me colocando no texto? Ela fez duas perguntas. E se na redação tem um número certo de linhas para introdução, desenvolvimento e conclusão? Tá? A primeira é em qual tipo de texto eu posso me colocar? Deve ser na primeira pessoa, né? Eu posso me pôr participante ali. Então, eu vou dar uma invertida na resposta, tá? Eu vou responder a segunda primeiro, que ela é mais Tá. simples. É, primeiro, não tem, tá? Não tem um número certo de linhas para cada parte. A gente trabalha com a ideia assim, seu texto tem que estar esteticamente apresentável. Então, a gente pede um equilíbrio entre os parágrafos, né? A gente não acha legal se você apresenta uma introdução de 2 linhas, um parágrafo de 20 e uma conclusão de 6, né? Vai ficar uma coisa meio desequilibrada. A gente até dá algumas sugestões, né? E a minha sugestão é 9 para cada parágrafo de argumentação, porque aí você vai ter 18, sobra aí 12 linhas, e coloca aí mais ou menos 6 para introdução, 6 para proposta, tá? Não tem um número certo de linhas. Quando a gente fala de linhas, eu só falo assim de uma coisa: não deixe linhas sobrando no texto. Isso passa uma impressão muito ruim para o corretor. Normalmente é difícil já fazer um texto ficar bom com apenas 30 linhas, quanto mais com pouca linha escrita. Né? Então a gente fala assim, tenta, né? Vai colocando mais informação, mas não deixe, não faz um texto aí com 20 e poucos, no mínimo 28, 29 linhas, né? Deixar um texto muito incompleto pode gerar algum problema, tá? Mas a gente não tem padrão nenhum, assim, da quantidade de linhas, é só mesmo colocar aí uma média e não fazer parágrafos muito discrepantes uns dos outros, né? Então, perfeito. A outra pergunta, né? Que tipo de texto que eu posso me posicionar?
Nesse caso, a gente tem que pensar só em duas coisas. Primeiro, o texto dissertativo argumentativo do Enem é um texto que você apresenta, você aparece. Só que você aparece entre linhas, né? Que a gente não usa a primeira pessoa, a gente apresenta a opinião de forma velada, né? Textos que você realmente vai poder se posicionar usando a primeira pessoa, eu acho, eu acredito, de acordo com a minha visão, são textos de caráter mais pessoal, que normalmente nem são cobrados em vestibulares, né? Tem algumas faculdades que cobram, por exemplo, FUVEST, né, que é o vestibular da USP, ela cobra gênero textual, então ela gosta de umas coisas bem diferentes, inclusive já teve vestibular, gente, que cobrou podcast, né? A gente está falando de gêneros, assim, bem diferentes. Então, tem alguns que cobram, né? Igual, elementos que eu posso, né? Que eu posso me posicionar. Carta, né? Dependendo do tipo de carta, mas vamos pensar na carta tradicional aí, né? Uma carta pessoal, carta para amigo, carta aberta, a gente pode. Quando eu penso em artigo de opinião, sim, né? É a sua própria opinião. Mas sempre lembrando, gente, por exemplo, o artigo de opinião, você pode se posicionar? Pode sim, e deve. Mas a gente nunca faz isso usando essa estrutura do eu, né? É muito difícil a gente usar a estrutura da primeira pessoa, por quê? Porque ela é muito pouco convincente, né? Eu acho, eu acredito, eu penso, né? Parece até um pouco duro, mas a ideia é quem é você ainda para pensar alguma coisa, né? Que é o que a gente fala. Até É nas um minhas pouco respostas pesado. abertas também, eu peço já para os alunos, né, irem acostumando a não colocar eu penso, eu acho, eu vejo, né, para eles irem acostumando a sempre se colocar um pouco distante daquela resposta ali, tentar deixar a resposta mais nos moldes científicos, né? Não colocar aquela coisa muito pessoal. Onde eu posso colocar a minha visão? No seu Facebook, no seu Instagram, né, no seu WhatsApp. Nesses caminhos que são redes sociais, se você não tem o intuito de ensinar ninguém, se você só quer colocar a sua visão, você pode usar o eu, igual eu, por exemplo. Eu tenho o Sai Historiando, eu quero passar conteúdos de história, eu não posso chegar e falar eu penso, né? Eu tenho que me basear em dados científicos, eu tenho que pegar fonte, eu tenho que pegar livros, né? Agora, na minha conta pessoal, por exemplo, se eu quiser ir lá no meu Instagram pessoal e falar mal, sei lá, falar eu acho que esse governo tá uma bagunça, né? E aí eu posso me colocar em primeira pessoa, colocar o que eu penso. Não na hora de responder uma atividade, seja de história, de ciências, de geografia, enfim. Né? Deixa o eu guardadinho aí e vamos usar os outros, né? Que a gente fala terceira pessoa, não é isso? Me corrija aí se estiver errado. Tá certinho. Mas é Então, exatamente isso. podemos perceber, eu gosto sempre de usar isso, de acordo com o texto, né? Para Pode não mudar, errar. porque Então, são outras coisas que a gente pode ir testando também e fazendo, né? E eu acho que isso tudo, a redação, é lógico, igual você falou, tem uma receitinha de bolo, mas qual que é a importância da prática na redação, Gabi? De eu nossa, ela é praticar. toda. Porque a gente fala assim, é uma receitinha de bolo quando a gente pensa na técnica de escrita. Quando eu penso que para eu escrever um texto, eu tenho que ter análise crítica, eu tenho que conhecer o mundo à minha volta, eu tenho que saber o que está acontecendo, e principalmente para o Enem, a movimentação social que eu estou vivendo agora, aí a gente não vai falar de receitinha de bolo, não. Aí a gente vai falar de um aluno antenado, um aluno crítico, que sabe analisar uma situação, que sabe relacionar essa conjuntura toda, né? A gente só fala da receitinha de bolo para a questão teórica, né? Que é a parte linguística do texto. Mas, gente, a prática do texto, ela é tudo. Tudo para você treinar desde a sua visão crítica sobre as coisas, sobre a forma como você está analisando o mundo, as ideias, até para as questões práticas, de gravar os conectivos, de gravar os elementos da proposta, né? Então, assim, o segredo de você conseguir escrever bem
é escrever. Não tem outra opção. Você tem que treinar, você tem que escrever, porque é a escrita, é escrevendo que a gente vai aperfeiçoando, né? A gente tem muito essa ideia de que a prática é só para exatas, né? Faça lá 50 exercícios de matemática que você vai aprender. Texto também. Escreva muito, escreva sobre temas variados, com ideias diferentes, para a gente ver até que ponto você está indo bem, até que ponto você consegue criticar. Qual que é o ponto que você chega que você se esbarra no senso comum e você não sabe mais de onde que vem, por que está acontecendo? Né? Carol É já muito entrou a simples. contar, oh, Carol não, Gabi já entrou a contagem regressiva do final da live. Eu queria te agradecer, valeu a pena assim demais. Eu acho que quem pegar vai conseguir o básico da redação e depois a gente, se você puder, a gente volta com mais dicas. Claro.